A história de Adão e Eva em diferentes culturas. Ao longo dos séculos, essa história primordial tem sido contada, reinterpretada e adaptada pelas tradições, mitologias e crenças das diferentes civilizações e povos. Desde as antigas civilizações do Crescente Fértil, como os Sumérios, Acádios e Babilônios, até as culturas do Antigo Egito e do Extremo Oriente. A narrativa de Adão e Eva encontrou um lar em diversas tradições e mitos ancestrais. Em cada cultura, encontramos variações de interpretações únicas dessa história fundamental. Os antigos egípcios, por exemplo, associavam Adão e Eva a Osíris e Ísis, os deuses, que personificavam a vida, a morte e a ressurreição. Já os povos mesopotâmicos enriqueceram a narrativa, com figuras como Enki e Nihub-Sag, deidades que representavam a criação e a fertilidade. Enquanto isso, em civilizações distantes, como a chinesa, encontramos contos que ecoam com a história de Adão e Eva, retratando a criação do mundo, a tentação e a queda da humanidade. Essas diferentes versões demonstram a universalidade dos temas abordados pela história de Adão e Eva e a sua presença em diversas culturas. Além das civilizações antigas, a história de Adão e Eva também se espalhou pelas culturas indígenas das Américas, com narrativas que refletem a conexão do homem com a natureza e a sabedoria ancestral. Os mitos dos povos nativos americanos, como os Navajós e Hopis, trazem suas próprias visões da criação e de um casal primordial, enriquecendo ainda mais o panorama dessa história icônica. Por isso, neste vídeo, vamos explorar as diferentes culturas que relatam a história de Adão e Eva. Vamos analisar suas interpretações da história, desvendaremos os mitos, símbolos e sabedorias ancestrais que foram transmitidos de geração em geração. Se você deseja saber sobre isso, fique até o fim do vídeo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. É fascinante explorar como essa narrativa ancestral encontrou eco em mitologias e religiões antigas ao redor do mundo. Por isso, vamos começar explorando nas tradições dos sumérios, babilônicos, egípcios e outras civilizações antigas, descobrindo as histórias de criação que compartilham elementos semelhantes a Adão e Eva. Começando pelos sumérios, considerado uma das civilizações mais antigas do mundo. Eles compartilham uma visão intrigante da história de Adão e Eva em seu épico de Gilgamesh. Nessa narrativa encontramos o herói Gilgamesh, que em sua busca por imortalidade encontra Utnapishtim, o único sobrevivente de um dilúvio catastrófico. Essa história apresenta paralelos surpreendentes com a história de Noé na Bíblia e demonstra a universalidade do tema do dilúvio em várias culturas antigas. Agora, com os babilônios, sucessores dos sumérios na região da Mesopotâmia, também incorporaram elementos da história de Adão e Eva em suas tradições. A criação da humanidade e a relação com os deuses são retratadas em suas tábuas cuneiformes, destacando a presença de suas divindades como Marduk e Tiamat. Esses mitos babilônicos expandem mais ainda a narrativa de Adão e Eva, apresentando uma visão complexa sobre a origem do mundo e o destino da humanidade. No Egito Antigo, a história de Adão e Eva é encontrada nas lendas e mitos que cercam a criação do universo. A figura do deus Atum desempenhava um papel fundamental nessa narrativa, emergindo no Nilo primordial e trazendo a existência da humanidade. Essa história egípcia incorpora símbolos e elementos culturais únicos, oferecendo uma perspectiva fascinante sobre a relação entre a divindade e a natureza e a humanidade. Além dessas civilizações, outras culturas antigas também possuem versões peculiares sobre a história de Adão e Eva. Por exemplo, na antiga cultura chinesa, encontramos uma história semelhante à de Adão e Eva, conhecido como Nua e Fuxi. Segundo a lenda chinesa, Nua, uma deusa com cabeça de serpente, corpo humano, e Fuxi, um deus com corpo humano e cabeça de dragão,
foram criados pelos deuses para repovoar a terra, após uma grande catástrofe. Eles são considerados os ancestrais da humanidade e são responsáveis por moldar a civilização, ensinando às pessoas as artes, estabelecendo as relações familiares. Agora vamos além. Vamos explorar a história de Adão e Eva nas culturas indígenas. Adentrando nas antigas culturas indígenas, descobrimos que algumas delas possuem narrativas que se assemelham à história de Adão e Eva. Embora as interpretações possam variar, essas histórias compartilham elementos em comum, que ecoam a saga do primeiro casal humano. Nas tradições indígenas das Américas, encontramos mitos que falam sobre a criação dos primeiros seres humanos. Por exemplo, entre as tribos amazônicas, há histórias que descrevem como um casal primordial emergiu das águas de um dilúvio e deu início à humanidade. Esses mitos enfatizam a importância da relação entre a humanidade e a natureza e os espíritos ancestrais deles. Em algumas culturas nativas da América do Norte, encontramos lendas que falam sobre o surgimento dos primeiros seres humanos a partir da Terra. Essas histórias abordam a conexão sagrada entre os seres humanos, os animais e a Terra, destacando a responsabilidade e o respeito que devemos ter em relação a todas as formas de vidas. Na tradição Maori, povo indígena de Nova Zelândia, há a narrativa de Rangi e Papa, considerados os primeiros pais humanos. Rangi representa o céu e Papa representa a terra. Eles estavam unidos em um abraço eterno, mas seus filhos, os deuses, decidiram separá-los para criar espaço e luz. Essa história aborda a origem da humanidade e a separação do céu e da terra, assim como o mito de Adão e Eva. Enquanto mergulhamos nas profundezas das culturas antigas e indígenas, é fascinante observar a presença contínua das histórias de Adão e Eva, que ecoam em mitos e lendas ao redor do mundo. Essa disseminação sugere um elemento universal presente na consciência humana, que busca compreender a origem da humanidade em relação ao dilúvio. A existência de histórias semelhantes em diferentes culturas não é uma prova direta que a história de Adão e Eva ocorreu exatamente, como descritiva nas tradições religiosas. No entanto, isso indica a existência de um arquétipo, uma narrativa ancestral profundamente enraizada no imaginário coletivo da humanidade. Essas histórias desempenham um papel crucial na busca da identidade, no entendimento do mundo ao nosso redor e na transmissão de valores e ensinamentos de geração em geração. Entender se a história de Adão e Eva realmente aconteceu é uma questão complexa e transcende os limites da prova histórica e arqueológica. A história bíblica é considerada uma narrativa de fé para muitos, baseada nas escrituras sagradas. A interpretação literal dessas histórias podem variar entre diferentes grupos religiosos e indivíduos. Enquanto outros podem considerá-la como metáfora ou mitos simbólicos que carregam uma verdade mais profunda, outros a consideram como um acontecimento literal que realmente ocorreu. E o que você achou da presença de Adão e Eva em diferentes culturas? Você acredita que seria um indício que essa história de fato ocorreu? Deixe a sua opinião nos comentários. E já aproveite para curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre receber notificações de novos vídeos.